A República no Brasil funciona por intermédio de três poderes: o poder executivo, o poder judiciário e o poder legislativo. O poder legislativo tem como competência a elaboração das leis e também a fiscalização do poder executivo. Nas cidades, o poder legislativo existe por intermédio das câmaras municipais. Nos estados, existem as assembleias legislativas. E em nível federal? Bem, em nível federal, quem vai explicar é a professora de Direito Constitucional, Bruna Vieira. O Legislativo, no âmbito federal, é formado por duas casas, Câmara dos Deputados e Senado Federal. Ambos formam o chamado Congresso Nacional. A Câmara representa o povo, já o Senado é representante das unidades federativas, representa os estados. Ambos, elaboram, criam leis. Normalmente os projetos começam na Câmara e o Senado revisa esses projetos. Traz mais segurança jurídica a ideia de um órgão bicameral em vez de um órgão unicameral. No programa Ponto de Equilíbrio de hoje, você vai acompanhar como andam as atividades do Senado Federal e também a discussão de importantes temas nacionais. Vem chegando o pastor Denis Munhoz com mais um convidado de destaque. Aloísio Nunes Ferreira Filho nasceu em 45 em São José do Rio Preto, São Paulo. Formou-se em Direito e cursou Ciências Sociais na USP, onde também foi professor. Durante o governo militar no Brasil, era afiliado ao PCB e membro da organização guerrilheira Aliança Libertadora Nacional. Por isso, exilou-se na França, onde fez bacharelado em Economia Política e mestrado em Ciência Política pela Universidade de Paris, assumindo depois a cadeira de professor de língua portuguesa. Na França, foi diretor do Instituto de Pesquisa e Formação em Economia do Desenvolvimento. No Brasil, após a anistia, foi deputado estadual pelo PMDB em 2 ocasiões e deputado federal uma vez pelo PMDB e 2 pelo PSDB. Foi vice-governador de São Paulo, secretário dos Transportes Metropolitanos, ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, ministro da Justiça, secretário de Governo da Prefeitura de São Paulo e chefe da Casa Civil do Governo Paulista. Em 2010, Aloísio Nunes foi eleito senador por São Paulo pelo PSDB com quase 11 milhões e 200 mil votos. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de final de noite. Programa Ponto de Equilíbrio. Agora você está vendo, o nosso número é de WhatsApp, o código da operadora aqui de São Paulo é 11 98 200 3599. Você pode mandar sua pergunta e, se você preferir, você pode gravar o seu vídeo e encaminhar. Nós vamos passar diretamente ao nosso convidado. Se der tempo, a gente ainda faz a pergunta durante o programa, mas se não der, certamente ele vai responder. O programa é sempre feito pensando em você. E nessa noite, com imenso prazer que nós recebemos o senador pelo Estado de São Paulo, pelo PSDB de São Paulo, Aloísio Nunes. Senador, muito obrigado por ter aceito o convite. É um prazer enorme receber o senhor aqui. Muito obrigado. É um prazer e uma honra para mim estar aqui com você. Muito obrigado. Senador, não tem como a gente fugir do tema. Um momento político, um momento econômico, eu diria até um momento institucional brasileiro. O senhor é um senador pelo Estado de São Paulo, no olho do furacão, acompanhando tudo isso que vem acontecendo. E no final do ano a coisa parece que ia para um lado, agora deu uma esfriada, volta agora o trabalho, com novidades, sem novidades, mas o principal, o que a classe política pode fazer para ajudar o país a sair dessa crise? Bem, é uma crise, como você se referiu, uma crise que tem aspectos econômicos, políticos, institucionais e tem um aspecto, sobretudo, humano, social, grave, que é o desemprego, que aumenta, não para de aumentar. Nós já temos mais de 10 milhões de desempregados no Brasil. Isso é terrível. É terrível. O medo do desemprego, os preços que não param de subir, especialmente os preços dos alimentos, produtos de primeira necessidade, transporte, serviços públicos no estado calamitoso. E essa epidemia do Zika revela uma saúde absolutamente precária, não é? E uma carga tributária altíssima. As pessoas pagam muito e não têm o retorno. Soma-se isso um desencanto político, um desencanto que vem, em primeiro lugar, do fato de que a presidente Dilma se elegeu apresentando um país cor-de-rosa. E pouco depois das eleições,
a verdadeira face do Brasil, que ela procurou esconder durante a campanha, se revela. Não é? A falta de soluções no campo político, elas decorrem basicamente da incapacidade da presidente da República e do seu partido, o PT, de apresentar um programa minimamente, digamos, viável, que possa receber o apoio de todo mundo para enfrentar os principais gargalos que nós temos que romper para o Brasil voltar a deslanchar. Não é? Ela, durante a campanha, não apresentou um programa, porque a realidade que ela alardeava era muito diferente daquilo que realmente acontecia. Inclusive lá fora. Toda a classe política e econômica do exterior já alertava, olha, conta pública do Brasil está terrível, a situação lá pastor, vai atingir um grau. na campanha, eu fui candidato à vice-presidência com o Aécio, fiz a chapa do Aécio, eu era o candidato a vice. Durante a campanha, muitas vezes, o próprio Aécio, nos debates, disse, olha, presidente, as coisas não vão bem, a inflação está subindo, de jeito nenhum, vocês são os pessimistas. Bom, o fato é que houve um desencanto enorme, esse desencanto afasta as pessoas da política, né? A presidente Dilma não consegue apresentar um programa de ação imediato capaz de atacar essas questões. O problema da deterioração dos serviços públicos, a inflação, né, a retomada do crescimento, o saneamento das contas públicas que o Brasil está devendo muito e deve cada vez mais por conta de uma política que ela e o seu antecessor Lula fizeram de aumentar o gasto público sem ter receita, sem ter ganho para isso. Quer agora corrigir essa situação aumentando os impostos, porque o governo não tem renda. A renda do governo é a renda sua, do cidadão. Não existe dinheiro público. O dinheiro é então, do cidadão falta, imposto. Basicamente, da presidência da República um rumo. Se ela apresentar uma proposta que seja palatável, nós só não aceitaremos o aumento de imposto. Achamos que isso não tem cabimento mais, porque o Brasil, a carga tributária hoje já está em torno de 37% do produto, de tudo aquilo que se consome. É uma das mais altas do mundo e o retorno... Esse é o grande, porque tem países até com uma carga similar, um pouco mais baixa, mas o retorno... Não, e mais alto. Eu estava conversando hoje com a minha mulher sobre a taxa, sobre a carga tributária na Suécia. É 44%. Só que o serviço público na Suécia é uma maravilha. Tudo funciona. Escola em tempo integral, serviço de saúde perfeito, enfim, a segurança pública, pode andar nas ruas sem nenhum problema. Agora, a presidente não apresenta isso. E o presidente da República é quem tem, no nosso sistema político, a chave, digamos assim, para mexer no mecanismo da economia e da política para apresentar soluções. Não é? Nós apresentamos várias. Por exemplo, nós temos uma proposta para conter o número de cargos chamados cargos comissionados, que são aquelas pessoas que são empregadas para atender interesses políticos. E que não é um salário baixo, não é um salário mínimo. São mais altos. Isso que a gente precisa deixar claro. Né? No Brasil, nós temos 22 mil cargos de confiança. Nos Estados Unidos, sabe quanto tem, pastor? 4. Aquele paizinho de nada. Estados Unidos tem maior 4. Economia do mundo. Bom, apresentamos propostas para conter isso. Nós temos propostas para permitir que a Petrobras possa retomar os investimentos. Eu tenho proposta na área da segurança pública, uma proposta polêmica, mas eu penso que não é possível que uma pessoa acima de 16 anos, que tenha um grau de discernimento capaz de entender o que ele está fazendo, não possa responder quando comete crimes bárbaros como comete. Esse nível de informação que existe hoje em dia. Claro, isso está lá, parado. Então, tem uma série de propostas que podem caminhar, entendeu? É preciso fazer algumas reformas. A Previdência Pública gasta demais, não é? Nós temos um problema previdenciário enorme. Só o déficit da Previdência no setor privado foi de 150 bilhões esse ano. No setor público, 62 bilhões. Não há dinheiro para tudo isso. É preciso repensar o nosso sistema de... Mas aí, senador, é uma coisa que isso ela vem se arrastando há muito tempo. Né? Há muito tempo. Há muitos anos. Há muitos anos. Falar, olha, precisa mudar porque não vai dar, precisa mudar. Mas a gente chega no impasse porque os grandes salários, né, as grandes aposentadorias consomem, parece que mais de 50% da Previdência. Claro, se você comparar as aposentadorias do setor público, e eu não falo do funcionário comum, os grandes salários estão naqueles que estão mais próximos do poder decisório, que são os salários dos funcionários do Legislativo e do Poder Judiciário.
Somente o setor público da aposentadoria consome metade, mais da metade, o déficit do setor público é metade do déficit do setor privado. Quer dizer, 2, 3% das pessoas consomem 50% da verba. Exatamente. É uma equação maluca. Agora, você tem que mexer nisso. Nós estamos prontos para sentar na mesa e discutir, desde que a presidenta possa, em primeiro lugar, convencer o seu próprio partido. É que o próprio PT, uma parte do PT, seu próprio partido, radicalmente contra mexer nisso. E que ela apresente um conjunto de propostas que a gente considere que seja de acordo com aquilo que todos querem. Nós queremos diminuir a carga tributária, mudar o tamanho do governo, que está muito grande e não está prestando o serviço que precisa, cortar esses cargos de confiança, 38 ministérios, pastor. Tem cabimento uma coisa dessa? Reforma na segurança pública, uma descentralização que permita aos estados e municípios enfrentar as questões de saúde, de transporte coletivo, de segurança pública, tendo recursos para isso. Tem cabimento tudo que se arrecada ir para o governo federal, mudar esse sistema e mudar a política também, pastor. Mudar a política. Esse sistema político que nós estamos vivendo, isto aí é fonte de confusão permanente. 38 partidos já existem no Brasil. 38? 38. Entendeu? Na Câmara Federal são mais de 20. E que muitos deles não representam coisa nenhuma, representam pequenos grupos de interesse, famílias, né? E que partidos que se constituem para tomar conta de um pedaço do governo, como se fosse coisa dele. Nós temos proposta para estabelecer o voto distrital, né? Cada deputado eleito num distrito, numa região onde ele possa se enraizar, ser conhecido, conhecer as pessoas, barateia as campanhas. A população pode cobrar mais. Pode cobrar mais. Cobrança mais eficaz. Estão lá, entendeu? Agora, a presidente, eu me lembro quando houve aquelas manifestações em 2013 por conta do transporte coletivo, disse, vamos fazer um pacto de reforma política. Perfeitamente. Cadê a sua proposta? Nós temos várias. Me referi a uma delas, voto distrital. Nada. Então, a situação é uma situação de paralisia do governo e que nós da oposição, a nossa posição é difícil porque na Câmara dos Deputados são 513 membros da Câmara dos Deputados. Nós da oposição temos apenas 100. Se você somar PSDB, o PPS, o Democrata e o Solidariedade, dá 100. 100 deputados federais. Em 513. E dos senadores, nós da oposição somos 14 em 81. Então é muito pouco, né? Mas, enfim, nós estamos dispostos a ajudar. Enquanto isso, estamos cobrando, estamos denunciando. Muitas vezes a presidente manda coisa para o Congresso. Nós aprovamos, claro, com algumas emendas, propostas, muda aqui, tira isso, né? Mas o fato é o seguinte, o Brasil não tem uma liderança na presidência da República, que é a chave do poder político brasileiro, que possa apresentar um programa capaz de empolgar os brasileiros, capaz de devolver a crença de que a política é uma coisa séria, que é possível, através da política, mudar as coisas, melhorar a vida do povo. E a taxa de juros, senador? Os economistas que eu entrevistei aqui, eles são quase unânimes em falar que os dois grandes vilões dessa crise brasileira, primeiro a taxa de juros que está sendo paga, exorbitante, a maior taxa de juros do mundo é paga aqui no Brasil, e segundo, o tamanho da máquina pública, porque vai, mas não corta, tanto é que o governo agora, todo mundo reduziu, apertou o cinto, a iniciativa privada, o governo aumentou em 0,3%, parece, o custo da máquina. O senhor concorda que essa mistura taxa de juros do financiamento da dívida pública com o tamanho da máquina é uma mistura explosiva mesmo? São as duas coisas que estão absolutamente ligadas, não é isso? Por que a taxa de juros é alta? Não é? Porque você tem um conjunto de despesas públicas, despesas do governo, e a receita do governo, que é a receita dos impostos, não é suficiente para cobrir essa despesa. Então o governo tem que tomar emprestado. E acontece com o governo o que acontece com qualquer sujeito que se encontra encalacrado numa situação de dívida, ele tem que recorrer ao agiota. E o agiota cobra cada vez mais caro. É claro, não é isso? Agora, a taxa de juros que o particular cobra para emprestar para o governo, né,
está hoje em 14 e pouco por cento, 14,25%. 14,25%, que é a maior do mundo, né? Que é a maior do mundo. Agora, o cheque especial... isso é uma loucura. Está 400% ao ano. Aliás, cheque especial não. O cartão, 400%. O cheque especial está chegando a 300%. O empréstimo pessoal, 60% ao ano. Então, mas para uma inflação de 11%, a pessoa não consegue pagar. Não consegue. E aí, o que faz o governo? Não, consumam. Estimula o povo a contrair mais dívida. Essa é uma das propostas que a presidente apresentou ao Congresso no dia da abertura dos trabalhos agora, né? Estímulo ao consumo. Aumentar o crédito consignado, pegando o dinheiro do fundo de garantia. Então, o que vai acontecer? O trabalhador, ele fica sem emprego, né? Ele perde o emprego. Na hora de pegar o fundo de garantia, esse fundo de garantia já está comprometido com o banco. Que ele acha que vai levantar um dinheiro, mas não, já está lá como garantia o empréstimo que ele tomou. E a presidente da República, no discurso que fez na abertura dos trabalhos do Congresso esse ano, lança essa proposta de lastrear empréstimo consignado com o fundo de garantia como uma das suas propostas para fazer o país crescer. É uma coisa inteiramente fora de propósito. Mesmo porque o brasileiro já está extremamente endividado. Não adianta você... E a inadimplência aumenta. Claro, o desemprego aumenta. A renda diminuiu. Mesmo aquelas pessoas que estão empregadas ou que têm algum negócio, a renda diminuiu, né? Você vê a quantidade de negócios que estão fechados. Lojas fechadas, restaurantes fechados. Então é uma situação... O serviço público aumentou, a luz aumentou. E ela disse antes da eleição, olha... Tenho aqui uma notícia boa para dar para os brasileiros. A conta de luz, a conta de energia vai diminuir 18%. Em São Paulo, aumentou 70%. Então, tudo isso, meu caro amigo pastor, meus caros telespectadores, cria uma situação de profunda angústia, que você tem, eu tenho. Nós no Congresso, nós da oposição, procuramos minimizar o estrago. Procuramos corrigir, dizendo, ó, quando vem aumento de imposto a gente vota contra, mas é muito difícil, porque o governo tem uma máquina que passa por cima, não é? CPMF, o senhor acha que passa? Não passa, essa não vai passar. Mas já está no orçamento desse ano. Pois é. Você veja o grau de irrealismo da presidente da República. O orçamento é um roteiro para os gastos do governo, o orçamento do governo, assim como o orçamento de uma família, de uma empresa. Olha, eu vou arrecadar tanto, vou gastar isso aqui, você tem que fazer com que o seu gasto se enquadre naquilo que você vai receber. Pois ela colocou naquilo que ela vai receber, na expectativa que o governo federal vai receber, a receita de um imposto, que é contribuição sobre movimentação financeira, que não vai ser aprovado. Que, inclusive, não conseguiu ser aprovado no auge da popularidade do presidente Lula. Não vai ser aprovado. Em 2008, se não me engano. Exatamente. Não vai ser aprovado. Com 90% de popularidade não conseguiu. Você imagina agora. E de lá para cá, a carga tributária só fez aumentar. Então, mais um imposto. Agora, como é que a presidente põe no orçamento o produto de um imposto que todos sabem, você sabe, eu sei, o nosso telespectador, o pessoal que está no estúdio, todo mundo sabe que não vai ser aprovado. Porque ninguém aguenta mais pagar imposto, aumentar ainda mais o imposto. Agora, isso vai gerar uma situação que é o seguinte, vai chegar no final do ano, o governo vai mais uma vez pagar suas contas, vai ficar mais uma vez no vermelho, pela terceira vez consecutiva. Isso vai levar a ter que tomar mais dinheiro do público sob a forma de empréstimo. Ou seja, vai aumentar mais ainda a carga, os juros, e com isso a economia vai cada vez deprimindo mais. Olha, eu torço muito para que a presidente acorde, para que ela tenha um mínimo de senso para abrir um real diálogo com os empresários, com os trabalhadores, com os políticos, com a opinião pública em geral e, sobretudo, com o Congresso Nacional, que é onde existe, mal e mal, essa representação, muito distorcida às vezes, mas está lá, para dizer, olha, vamos tentar encontrar um caminho comum. Nós já temos as nossas propostas, já apresentamos na eleição, estamos prontos para reatualizá-las.
né? Mas as demais forças políticas, né? Conversar com as igrejas, enfim, conversar com as pessoas que hoje estão aí no dia a dia em contato com o povo. Nós estamos todos num barco só chamado Brasil. Não adianta a gente achar que por uma picuinha, olha, é da oposição à situação. A verdade é que o país está passando uma crise grave que precisa todo mundo se unir em torno de ideias, de trabalho para resolver. Agora, você tem quem foi eleito para tomar a iniciativa, que é a presidente da República, né? Se ela não toma essa iniciativa, o Brasil, o Delfim Neto disse o seguinte, agora recentemente numa entrevista você deve ter visto, o presidencialismo exige presidente. É verdade. Esse é o sistema que funciona. Não é? E hoje parece que está um pouco... Há um vazio. O impeachment, eu entrevistei aqui juristas para ver o aspecto técnico, jurídico do impeachment. Alguns políticos para ver o aspecto político envolvido. O senhor, como político experiente, esse pedido de impeachment tem possibilidade de prosseguir? É uma coisa que tem pouca possibilidade? O senhor, como uma visão de político experiente. Olha, eu acho que já houve maior possibilidade. Hoje, o que acontece é que o maior partido, digamos, da situação, fora o PT, é o PMDB. E o PMDB está dividido em relação a esse problema, né? Metade quer o impeachment, mais ou menos, grosso modo, metade quer, metade não quer. Sem o PMDB apoiando, sem o vice-presidente da República disposto a vir assumir caso ocorra o impeachment, acho muito difícil, né? A presidente Dilma nomeou 7 ministros do PMDB, com o único objetivo de evitar o impeachment. Inclusive o ministro da Saúde, que é um deputado, um homem correto, enfim, mas que não tinha a menor experiência em área de saúde pública. E está aí enfrentando, coitado, liderando, coitado dele não, de todos nós, liderando a luta contra porque quem sofre é a população, né? Quando o governo não funciona, o povo entregou sofre. O Ministério da Saúde para o PMDB para segurar o impeachment. Então, para aprovar o impeachment é preciso o voto favorável de 343 deputados. 2/3. Muito bem. A oposição, repito, no seu conjunto tem 100 deputados. A diferença é muito grande. A diferença é muito grande. Era preciso haver uma cisão grande na base do governo para que isso fosse possível. Agora, o agravamento da crise pode levar também à erosão política do governo. Pode levar. Os cientistas políticos, eles acham exatamente isso, né? Uma coisa é se examinar agora o aspecto jurídico-político. Jurídico agora... eu não tenho dúvida que existe. Eu conheço razoavelmente a Constituição. Eu acho que existe o pedido de impeachment que foi digamos, que está tramitando. Tem uma base legal Tem uma forte. base. Foi elaborado por um grande jurista, que é o Miguel Reale Júnior, pela Janaína Pascoal, que é da Faculdade de Direito aqui de São Paulo, o Bicudo, enfim, então, tem solidez, né, nos fatos. E o doutor Ives Gandra esteve aqui no nosso programa também. O Gandra também acha, né? Ele acha, ele concorda, ele acha que existe o fundamento jurídico. Eu não tenho dúvida. Agora, é um processo jurídico e político, né? O processo político é mais complicado, por isso que eu estou lhe dizendo. Agora, quem sabe se de repente a presidente acorda, diz, olha, vamos esquecer o negócio de PT e tal, rompe um pouco seus compromissos com o seu partido e tem uma atitude mais construtiva, resolve abrir um diálogo mais efetivo, mediante propostas claras, né, para enfrentarmos a crise. E o ex-presidente Eu acho até que seria Lula? o processo, seria o melhor, o melhor. E o ex-presidente Lula? O papel dele em tudo isso? Agora surgiu esse assunto dos imóveis, o imóvel no Guarujá, o sítio em Atibaia. Como ele vem desenvolvendo esse papel junto ao governo, junto à presidente Dilma? Qual o papel que ele vem desempenhando? Bem, ele tem lá pelo menos 2 ministros que ficam aí do lado da presidente, de olho, vigiando, né? O chefe da Casa Civil, o Jacques Wagner, e o Ricardo Berzoini, que relações institucionais, ou coisa que vale uma relação, digamos assim, um assessor político. Bem, o presidente Lula eu acho que a sua imagem foi muito atingida, né?
a imagem do homem pobre, o homem que veio de baixo. É uma história, realmente uma história respeitável. Só que o Lula se transformou num milionário. Um milionário que vive aí de favores de grandes empresas. Essa história do sítio que foi mobiliado, foi reformado por 2 empreiteiras, né? O apartamento triplex que ele conseguiu salvar para ele do desastre da cooperativa habitacional dos funcionários do Banco do Estado, dos bancários, melhor dizendo, dos bancários. A cooperativa quebrou. Este Vacari, que é o tesoureiro do PT, foi um dos que conduziram ao desastre. Quebrou, e o dinheiro que foi para financiar o PT. E muita gente, mas muita gente mesmo, ficou na mão, aplicou suas economias. Mais de 3 mil pessoas. Mais de 3 mil pessoas ficaram na mão, mas o presidente Lula e o Vacari salvaram um triplex para cada um, no Guarujá. Então, tudo isso chama muito a atenção do povo, né? É uma coisa grave. Agora, e abala o prestígio de alguém que se apresenta como o homem que vai, enfim, um jeito que é o pai dos pobres, né? Pai dos pobres, mas pai também de 2 jovens que ficaram milionários, 2 filhos dele, durante o governo dele. Agora, o fato é que, além disso, você tem uma máquina de corrupção que foi montada durante o governo dele e continuou no governo Dilma, que é uma das coisas de maior vulto que se tem na história do Brasil. Agora mesmo uma organização chamada Transparência Internacional elencou entre os maiores escândalos o escândalo da Petrobras. Foi o segundo. O primeiro foi uma armação de um ex-presidente da Ucrânia que acabou sendo deposto. O segundo é a Petrobras. Agora, a Petrobras não é só a Petrobras. São os fundos de pensão, é o conselho, aquele CARF, Conselho de Contribuintes, que negociava abatimento de dívidas tributárias em troco de propina, não é? É a eletronuclear, uma série de coisas assim, de empresas que foram saqueadas por uma quadrilha que foi montada. Agora, sabendo que o Lula é um homem que tem tamanha ascendência sobre o PT, até hoje, Dilma pode ir para... Está correndo, está num desprestígio tremendo, está totalmente num desgaste enorme, e o PT se preocupa não com ela, mas com o Lula. Bom, então, sabendo que o Lula tem essa ascendência sobre o PT, será que ele não estava vendo o que estava acontecendo? E a própria Dilma, chefe da Casa Civil, não estava vendo? Não é possível. Pessoas muito próximas. Então, né? evidentemente, ele foi, em parte, responsável também pela montagem, eu acho que o principal responsável pela montagem de todo esse esquema de corrupção. O que está pegando para a opinião pública mesmo é o triplex e a reforma do sítio. É a Elba do Guarujá, como falam, né? É isso. É a Elba do presidente Collor, aquele carro na época que gerou problema lá com o PC Farias, etc. Eu tenho pena, sabe? O comportamento é a Elba do Guarujá do presidente Lula. Para mim é uma coisa muito triste, a desconstrução de um homem, de uma pessoa que foi importante no Brasil, foi presidente, fez algumas coisas muito positivas, de repente, né, cair nesse grau de descrédito e sem poder se explicar direito a respeito de coisas da sua própria vida pessoal. Senador, queria mais uma vez agradecer a presença do senhor aqui, já fica o convite para um próximo programa, o papo foi muito bom, nosso telespectador, eu acho que hoje recebeu informações valiosas, a sua competência, a sua experiência política. Obrigado. E eu queria deixar à vontade... Quando o entrevistador é bom, qualquer um vai bem. Ora, veja. Foi um prazer falar com o senhor. Obrigado. Queria deixar o senhor à vontade, algum tema que eu não perguntei, algum recado que o senhor queira passar à população brasileira que hoje enfrenta esse momento difícil. Por favor, fique à vontade. Olha, eu agradeço mais uma vez o convite, a atenção de todos aqueles que estão nos vendo. E eu vou deixar, a produção vai se encarregar de colocar o meu endereço eletrônico para que o telespectador possa me encaminhar perguntas, questionamentos, críticas, para que eu possa, então, continuar, fazer de uma forma mais interativa, continuar o nosso bate-papo. Muito obrigado. Senador, foi um prazer receber o senhor aqui. Obrigado. Deus abençoe o senhor nessa empreitada. A nós todos. Que o povo certamente vai ser o grande beneficiário de políticos trabalhando bem para o povo. Muito obrigado. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.